grande dia, mais um grande dia para quem estava desanimado, para quem estava desesperançoso. Essa semana foi muito, mas muito boa. O STF formou maioria para anular vários processos da Lava Jato. É uma paulada muito grande em Sérgio Moro, é uma paulada assim, tá bem dada. Então, outubro tá vindo aí, em outubro eles vão para cima do Sérgio Moro com tudo. Eu já vou falar da decisão do STF de hoje, não está consolidada porque a votação não acabou. Vai acabar na próxima quarta-feira. Faltam 2 ministros para votar. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e vamos aqui fazer oposição ao governo Bolsonaro juntos. Eu faço oposição aqui todos os dias. Então, se inscreve no canal se não for inscrito e, independente disso, curte o vídeo porque ajuda muito nessa oposição. Agora vamos falar sobre o STF. O STF votava hoje um habeas corpus que pedia anulação de um processo da Lava Jato, porque o réu, o delatado, que foi condenado, ele teve que fazer suas alegações finais no mesmo dia em que o delator. Então imagine que a pessoa que está acusando tem o mesmo prazo, ou seja, o prazo para suas alegações finais é o mesmo do que a pessoa que está sendo acusada. Então o acusado não tem como saber do que ele está se defendendo. Ele vai lá escrever centenas de documentos, os advogados dele, sem saber do que ele vai ser acusado exatamente. Então, o STF, a segunda turma do STF, faz algumas semanas, anulou uma sentença do Sérgio Moro por 3 votos a 1. A segunda turma tem 5 ministros, 4 votaram e 1 não estava presente, que era o Celso de Mello. Mas por 3-1 anularam uma sentença, foi a primeira vez que o STF deu uma paulada bem dada no Sérgio Moro. Aí hoje, o plenário, com 11 ministros, foi votar se isso se aplica a todos os processos da Lava Jato, todos os processos onde esse erro processual tenha acontecido. Porque é um erro processual, que o delator e o delatado não deveriam ter o mesmo prazo. O delator primeiro faz sua delação e depois o delatado se defende, porque o delator é parte da acusação. Esse foi o entendimento da segunda turma. Aí hoje, o STF foi votar. Começou a votação ontem, mas eu sabia que não ia acabar ontem, por isso eu não fiz o vídeo antes. Estava esperando acabar a votação para fazer o vídeo, porque sempre tem uma armadilha. E nessa votação, como não poderia deixar de ser, tem uma armadilha, mas vou falar primeiro do entendimento. Por 6 votos a 3, o STF entendeu que sim, isso é um erro processual e esses processos têm de ser anulados. Ou seja, esse processo não é anulado o processo inteiro, não. O processo volta para a fase de alegações finais. Então não pense que, mas o processo, por exemplo, do Lula, um dos processos é do Lula. O processo do Lula vai ser anulado, a condenação dele, no caso do sítio de Atibaia, será anulada a partir do momento em que o STF firmar a decisão completa, com os votos que faltam. Mas não é anulado tudo, volta apenas para as alegações finais antes da condenação em primeira instância. E vários processos vão voltar para a fase de alegações finais, que é um pouco antes da condenação. E a gente sabe que no caso do Lula, a justiça vai a galope, vai bem rápido para o Lula. Então, das alegações finais, o Lula ganha, na verdade, assim, fazendo a cronologia do processo do Lula, assim, como foi com o tempo, o Lula ganha 9 meses no processo do sítio de Atibaia. Então, tem 9 meses para o STF anular a coisa toda, ou para o Lula conseguir um julgamento justo. É isso. Então, não corre o risco de, quando o processo do triplex for anulado, o Lula ser solto e voltar para a prisão por conta do processo do sítio de Atibaia. E outra coisa, o Lula já tem o direito de ir para o regime semiaberto, que na prática é o regime aberto. Então, a única coisa que pode fazer com que o Lula volte para a prisão seria ele ser condenado na segunda instância no caso do triplex. Do sítio de Atibaia. Mas, com a decisão do STF, o processo voltando para a primeira instância, 9 meses, não vai mais preso, e o Lula sabe que se ele pedir o regime semiaberto, o regime aberto, a progressão do regime dele, que ele já tem o direito, a Procuradoria-Geral da República já falou que é a favor, então não tem nada contra. O Lula pedir, o procurador falar sim e o juiz conceder. São poucos dias e o Lula está solto e ele sabe que ele não tem como ele ser preso nos próximos 9 meses, pelo menos, que é o tanto que o processo do sítio de Atibaia vai voltar. Agora,
6 votos votaram a favor dessas anulações. 3 votos votaram contra, que é o Luiz Fux, lembra? In Fux we trust, que apareceu na Vaza Jato, frase proferida pelos procuradores, pelo Sérgio Moro. Então, Fachin, o Fachin é nosso, célebre frase do Deltan Dallagnol. Poucos meses depois do Fachin virar ministro do STF, o Deltan Dallagnol falou num chat no Telegram, o Fachin é nosso. Ele conversou com o Fachin e trouxe ele para o lado da Lava Jato. E o outro voto é o do Barroso. O Barroso, aquele que ficou amigão do Deltan Dallagnol quando os dois se conheceram em Oxford, na Inglaterra, ficaram amigões, convidava o Deltan e o Sérgio Moro para reuniões secretas, íntimas na casa dele, assim, íntima porque estava escrito no convite, ó, é uma coisa mais íntima para pessoas mais chegadas. E ele votou, claro, a favor da Lava Jato, mas a favor da nulidade da Lava Jato, ou seja, a favor de parar com a palhaçada, já são 6 votos, e o Dias Toffoli, no momento em que isso for uma maioria, que são 6, o Dias Toffoli parou a sessão e disse, não, vamos continuar na quarta-feira, mas eu já adianto o meu voto, que também é para anular tudo, porém eu vou propor para vocês alguns limites nisso. E a gente sabe que o limite do Dias Toffoli é a armadilha, isso é a armadilha. O limite que ele vai tentar impor é assim, gente, vamos anular aqui os processos onde esse erro processual aconteceu, mas isso não pode se estender a todos os casos, só alguns. Então vamos criar uma regra aqui para saber quais casos, né? A regra sempre é assim, todos menos o Lula. Vamos pegar alguma coisa ele vai pegar alguma coisa que não aconteceu no processo do Lula e falar assim, não, vamos anular os outros aqui, o do Lula não. O Lula mantém ele condenado, o Lula e mais um ou outro. Mas o importante é ele tentar manter o Lula condenado para que o Lula continue na mão do TRF4. O TRF4 está tentando correr com o processo do Lula, mas o processo do Lula já se atrasou um pouco no TRF4, então vai demorar um tempo para que eles consigam condená-lo. Mas essa é a armadilha. E a Carmen Lúcia, ela deu um voto para anular os processos, mas o voto dela nem os ministros do STF entenderam direito, porque ela falou assim, eu voto para que se anule os processos sim, porque realmente o réu, o condenado, não teve direito de defesa porque ele não sabia do que estava sendo acusado, não tem como saber do que está sendo acusado. Menos para esse habeas corpus específico, que é o que eles estão votando, que é um habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que foi condenado. Aí todo mundo falou, mas como assim? Vale para todo mundo, menos para esse caso? Por quê? Aí ela diz, não, porque nesse caso ele não foi prejudicado por isso. Aí os ministros falaram, mas aí a gente não vale nada a votação, porque eles vão ter que votar caso a caso. E essa votação é justamente para que crie-se uma regra e eles não tenham que ficar votando milhares de habeas corpus no futuro. Então, houve discussão e o voto da Carmen Lúcia também pode ser uma armadilha. Ela pode falar, não vale para esse caso porque ele não foi prejudicado por isso. E aí fica um entendimento de que, o Lula também pode não ter sido prejudicado por isso, então não anula o dele também. No futuro isso pode criar uma brecha para isso. E a gente sabe que nos processos do Lula é sempre assim. Não importa se ele foi ou não, eles sempre votam para que ele continue preso ou para que ele seja preso. É isso, mas tudo indica que não, porque mesmo contando com o voto da Carmen Lúcia, e mesmo contando que a tese da Carmen Lúcia e do Dias Toffoli seja contra, para manter o Lula preso, para criar uma armadilha, ainda falta o voto do Marco Aurélio de Mello. Ele sempre vota pela liberdade do Lula. Ele nunca falou o Lula é um preso político, mas ele é contra a Lava Jato, ele é contra os abusos de Sérgio Moro e ele sempre vota. Então, mesmo que eles consigam criar alguma teoria assim, há uma maioria para que o Lula tenha o processo dele retardado em 9 meses para que se anule a condenação dele no caso do sítio de Atibaia. Claro que aí, nesse caso o processo inicialmente volta para aquela juíza que copiou e colou a sentença. A gente sabe que aquela juíza, uma pessoa que copia e cola uma sentença, imagina a qualidade de juíza que ela vai simplesmente copiar e colar a sentença de novo e vai tentar acelerar esse processo, mas por conta de prazos legais, o processo se atrasa em vários meses. E até lá, o STF, a Vaza Jato vai andar, vai fazer mais denúncias contra Moro e Deltan Dallagnol, e o STF já terá anulado os processos com certeza, isso não há dúvidas.
de que os processos do Lula serão anulados, as condenações todas dele. Também, a única dúvida que eu, Thiago, tenho é se o STF vai ter coragem de fazer com que o Lula seja julgado novamente em São Paulo, e não em Curitiba, porque o triplex fica no Guarujá e o sítio fica em Atibaia. E foi provado que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro prevaricaram, eles omitiram informações para que se pensasse que esse processo tinha a ver com a Petrobras, porque só os processos que tinham a ver com a Petrobras iam para Curitiba. Então esse processo era para ter sido julgado pela Lava Jato de São Paulo, que não comete tantas arbitrariedades, ou pelo menos nenhuma até agora foi denunciada, onde o juiz não faz conluio com o procurador, onde o procurador não comete crimes para investigar os réus e assim por diante. Então é um outro processo. Essa é a única dúvida que eu, Thiago, tenho, mas que os processos serão anulados mais cedo ou mais tarde, provavelmente em outubro, novembro, isso não há dúvida nenhuma. O próprio Gilmar Mendes já adiantou que até novembro ele vai colocar a suspeição do Sérgio Moro para ser julgada. E se o Sérgio Moro, suspeição é o Sérgio Moro ser considerado suspeito para julgar o Lula, pelos crimes todos que ele cometeu contra o Lula. E o Sérgio Moro, sendo considerado suspeito, já anula o processo do triplex e já pode anular parte também do processo do sítio de Atibaia, porque o Moro era o juiz no começo e o Moro cerceou a defesa do Lula no processo do sítio várias vezes. Inclusive foi do Moro a decisão de não levar em consideração o depoimento mais importante, que era do dono do sítio. O Sérgio Moro disse que o dono do sítio, por ser amigo do Lula, não poderia depor, porque ele é amigo do Lula, então ele quer, claro, ajudar o réu. Então, como é que você vai condenar uma pessoa por uma reforma em um sítio e não vai ouvir o dono do sítio? Esse é o que o Sérgio Moro fez. Então, o Sérgio Moro, sendo declarado suspeito, já anula tudo. Anula toda essa arbitrariedade contra o Lula. Então, é mais um grande dia. Hoje, também ficou sabendo que o Bolsonaro traiu o Sérgio Moro. O Bolsonaro foi aprovado um projeto a lei do abuso de autoridade, que foi uma paulada do Congresso no Moro. O Moro está apanhando de todo mundo, do Congresso, ele está apanhando do STF, e agora também do Bolsonaro. O Moro conseguiu. O Moro pode pedir música no Fantástico. Ele apanhou dos 3 poderes em pouco tempo. O Sérgio Moro foi aprovado esse projeto da lei do abuso de autoridade, que, por essa lei, se ela já estivesse em vigor, o Sérgio Moro já estaria enquadrado pelos crimes que cometeu contra o Lula. Mas como a lei não volta, a lei não pode retroagir contra o criminoso, então o Sérgio Moro não será enquadrado porque a lei não vai voltar, foi aprovada agora. E o Bolsonaro vetou vários trechos dessa lei, mas ele sabia que o Congresso ia derrubar os vetos dele. Ele vetou, ele disse assim, não, isso é muito contra a Lava Jato, eu vou vetar. E o Bolsonaro voltou para o Congresso. O Congresso podia escolher. Ou a gente derruba esses vetos ou a gente mantém os vetos do Bolsonaro. O Bolsonaro ligou para o presidente do Senado e disse, não, pode derrubar os meus vetos, sem problema nenhum. Ele veta, ele assina, só para enganar o gado dele, só para enganar os lavajatistas, Sérgio Moro e todo mundo, ele liga para o presidente do Senado e diz, não, sem problema, derruba tudo que eu assinei, não vale nada, joga no lixo, que eu também não estou nem aí. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil 2019. É um presidente que assina uma coisa e liga para o presidente do Senado dizendo, derruba o que eu assinei, porque eu só assinei para inglês ver. No caso, nem para inglês ver, para o gado ver, para os bois bolsonaristas verem. É só isso. Então, o Sérgio Moro conseguiu. Aí, claro, o Congresso foi lá e derrubou todos os vetos, ou quase todos os vetos, derrubou mais da metade dos vetos. Então, o Sérgio Moro conseguiu apanhar na mesma semana do Poder Executivo, com o Bolsonaro, do Legislativo, com a derrubada dos vetos, e do Judiciário, com essa decisão do STF. Agora, aguardar quarta-feira qual vai ser a decisão final do STF e aguardar outubro, quando começarem as pauladas fortes no Sérgio Moro, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!